Acorda, meus amigos do Botequim de Quintura! Começou o Rádio Café, mais um programa para você acordar junto com a gente. Enquanto você se levanta aí, aumenta o volume do rádio, vá fazer o seu cafezinho, assistir nosso programa, ouvir nosso programa aqui no Rádio Café. Aqui comigo, G. Maciel e Maninho Tabosa, falando sobre Ceará e Fortaleza. Fortaleza jogou lá fora e trouxe o empate contra o São Paulo. São Paulo totalmente com o time reserva e o Fortaleza conseguiu trazer empate. Era para ter ganho, Leão. Aí o Ceará no dia joga e ganha do Vitória da Bahia. Ô, Ceará raivosão, macho. Time bom, viu? Ceará e Fortaleza vão chegar lá em Riba, lá em Riba. Se Deus quiser. E com você, aqui comigo, G. Maciel, lá no Estúdio 2. Vai lá, G. Maciel. G. Maciel. Bom dia, ouvintes da Rádio Café. Hoje, segunda-feira, começo da semana, é o segundo dia da semana, mas é o dia que todo mundo trabalha, tomando um cafezinho, pãozinho quente com queijo e ovo. Vamos falar do Alvinegro de Progabuçu. Ceará jogou no sábado, diante do seu torcedor, no PVzinho de açúcar lotado, contra o Esporte Clube Vitória. E o Vozão, igual aqueles clichês de antigamente, uma vitória maiúscula em cima do Vitória, de 1-0 contra o Clube Baiano. O Ceará, no primeiro tempo, não se ouve bem, mas o Léo Condé, claro, corrigiu os defeitos no intervalo e o Ceará conseguiu a vitória no segundo tempo, com o gol do Marlon, do zagueiro Marlon, de cabeça aos 10 para 11 minutos do segundo tempo. Ceará se ouve bem, suportou bem, teve uma chance, segurou bem o Vitória. O Vitória também não ofereceu muito perigo à equipe alvinegra. E o Vozão terminou essa rodada na primeira página do Campeonato Brasileiro. O Ceará, além dessa vitória maiúscula, aconteceu a estreia de Bruno Tubarão. Claro, vinha de contusão, não tinha estreado pelo Ceará de forma contundente. E ainda há muito a se trabalhar e há muito se esperar dessa contratação que veio. Alguns torcedores um pouco suspeitos dessa contratação, mas ainda a gente tem que aguardar. O atleta agora está vindo, então a gente não pode falar nem negativo nem positivamente desse atleta, porque é um atleta que vai estar trabalhando e quer jogar muito no Ceará e vejo dedicação dele. Essa vitória do Ceará traz momentaneamente o Ceará faz parte do grupo dos três melhores times que jogam dentro de casa aproveitamento. O Ceará, entre 12 pontos, conseguiu 10. 3 vitórias e um empate, mediante o São Paulo. Então, o Ceará vai fazendo seu dever de casa para o primeiro objetivo, que é permanecer na Série A com os 45 pontos. Já conseguiu desses 45 pontos, já está conseguindo um terço praticamente para subir e ficar entre os classificáveis para o ano de 2026 da Série A. Diante disso, saiu uma notícia bombástica que o Ceará vai jogar dia 7 de junho contra o Sampaio Corrêa no Castelão lá do Maranhão, a última rodada para definir a classificação do Alvinegro na Copa do Nordeste. Isso é importante porque o Ceará já se prepara para definir qual vai ser o seu adversário, se o Ceará venha a vencer diante do Sampaio Corrêa lá no Castelão do Maranhão nesse dia 7 de junho. Porque depois o Campeonato Brasileiro vai dar uma pausa pelo Supercampeonato Mundial de Clubes e vai participar. Diante disso, o Ceará vai enfrentar sua próxima partida o Santos Futebol Clube. Santos de Pelé. Falando nisso, Pelé, quando jogou no Santos, nunca venceu o Ceará. E a última partida que o Pelé jogou contra o Ceará aqui foi no PV em 72 e perdeu por 2-1. Isso faz 53 anos que o Ceará tem essa vitória de virada, gol de Samuel e da Costa. Mas o Santos não vive uma boa temporada. O Santos está lá embaixo, joga contra o Grêmio, no caso, jogou contra o Grêmio, mas
Não ficou definido quem ganhou o jogo entre Grêmio e Santos. A tabela aqui não ficou atualizada, mas o Santos está na zona de rebaixamento, na vice-lanterna. Lanterna é o Sport, Clube do Recife. Mas a próxima partida do Ceará contra o Santos veio com 2 revés. Primeiro revés, ele perdeu dentro de casa para o Red Bull Bragantino por 2-1 e depois empatou dentro de casa contra o CRB de Alagoas por 1-1, referente à Copa do Brasil. Então, o Ceará vai pegar um time que não está em boa fase, mas querendo ou não, é o Santos Futebol Clube. O jogo é na Vila Belmiro e o Ceará tem que ir com firme e forte para conseguir pontos. Pontuar é importante. Ganhar dentro de casa é excelente e pontuar fora de casa é importantíssimo para o primeiro objetivo do Alvinegro, que é permanecer na primeira divisão. Outro fator positivo que o Ceará tem são novas contratações na abertura da janela, que vai ser agora no meio do ano. No próximo mês, o Ceará está nas especulações de trazer mais 4 ou 5 atletas. 2 atacantes de ponta, 2 meia e provavelmente mais um volante. Aquele que fala o polivalente ali no meio de campo, para reforçar a equipe alvinegro. Então, o Ceará vai trabalhar nessa semana para enfrentar o Santos Futebol Clube e depois jogar dentro de casa contra o Sport. Mas quando for contra o Sport Clube do Recife, a gente chega com mais notícias do Alvinegro famoso de Poragabuçu. Ceará tá aí, tá indo, caminhando, apresentando bem e vamos para frente, Ceará. Porque o Ceará, do jeito que está trabalhando, com coerência, lá quando é corrigindo os defeitos, o Ceará vai firme e forte à luta da permanência na primeira divisão. Bom dia, Jami Filé. Bom dia, Manil Tabosa. Bom dia, ouvintes da Rádio Café. Nessa segunda-feira. Amanhã a gente traz mais notícia do Alvinegro de Poragabuçu. Todo mundo fica com Deus. Agora eu vou tomar meu cafezinho mesmo com tapioca ou um pãozinho aqui na chapa. Eu vou escolher, porque todo dia é bom demais tomar café aqui na Rádio Café. Aí foi G. Marcel falando do Ceará do Vozão. Ele foi até o fundo do baú e ainda trouxe o resultado do Ceará que ganhou do Santos de Pelé aqui no PVzinho de Açúcar. Eu assisti o jogo do PV, é bom demais. A gente ficava, e chegava cedo, quando tava com os amigos, numa cachaçinha, cervejinha, lá debaixo da arquibancada. A gente só subia depois do jogo, tá com 10 minutos de jogo. Nem saber, meu. É bom demais, bom demais. E aqui com a gente também está o nosso amigo Manil Tabosa para falar do Leão. O Leão ainda não conseguiu ainda mostrar para que veio do campeonato. Tanto cearense que já perdeu, o brasileiro que tá fraco, no Nordeste que tá pior ainda. Meu Deus do céu. Só resta Copa Brasil. Empatou também com o Retrô. Opa, cadê o Maninho Tabosa? Parece que não chegou de viagem ainda, né? Ainda não chegou de viagem, está quase chegando. Então a gente vai trazer aqui G. Maciel para falar do nosso Leão. Vai lá, G. Maciel, mais uma participação sua hoje. G. Maciel. Falar do Fortaleza. Sexta-feira o Fortaleza jogou contra o São Paulo Futebol Clube no Morumbis e o placar 0-0. Bom resultado do Fortaleza? Sim. No termo geral, sim, porque ganhou um ponto fora de casa. Isso é muito importante para o Campeonato Brasileiro, que o Fortaleza ainda começa com um campeonato um pouco difícil, com muitos jogos. Então o Fortaleza estava vivendo uma turbulência, mas devagarinho o Fortaleza vai contornando tudo. Em termos de jogo, o Fortaleza se apresentou bem. Claro, no final do jogo, o Fortaleza sentiu um pouco cansaço, é natural. O jogador não é uma máquina, mas o Fortaleza abiscoitou um resultado de empate e trouxe esse um ponto que é importantíssimo para no final do campeonato. O São Paulo pressionou no segundo tempo, houve um pênalti, e o grande João Ricardo, que está entre os 10 melhores goleiros do Brasil, para mim ele está entre os 3 melhores ou 4 do Brasil, defendeu o pênalti com tranquilidade, segurança, mostrou credibilidade no arco tricolor. Fortaleza
vem trabalhando, agora tem que descansar, virar a chave, né? Agora vai para a Libertadores jogar contra o Colo-Colo do Chile aqui na Arena Castelão, terça-feira às 21h30. Falando do Colo-Colo do Chile, Fortaleza, sobre aquele resultado lá no Chile, em Santiago, Fortaleza biscoitou os 3 pontos, pela aquela confusão da torcida, que tinha falecido um torcedor fora do estádio. A Conmebol decidiu nessa semana e o Fortaleza conseguiu esses 3 pontos. Estava aguardando para somar na tabela do grupo do Fortaleza. Fortaleza vai vir com um time forte diante do Colo-Colo do Chile, terça-feira, às 21h30. Esperamos que o Fortaleza produza mais ainda, descanse muito bem, porque não está fácil a rotina do Fortaleza. Fortaleza há muitos jogos ainda, vai ter Copa do Brasil contra o Retrô também, vai jogar no outro sábado contra o Juventude. Então Fortaleza tem muitos jogos a perseguir, então o elenco do Fortaleza vai ter que rodar muito, ter a minutagem. E o Pablo Ranvold vai ter que corrigir alguns erros nos esquema 3-5-2 e melhorar esse físico dos atletas. Não pode também estourar os atletas para não ter uma lesão séria e perder o atleta para todo o certame. Então, esperando que o Fortaleza faça um grande jogo diante do Colo-Colo na terça-feira, depois de vir de São Paulo, já deve estar descansando aqui, no domingo já está descansando, tranquilo, para esse jogo de terça-feira, vai ter um regenerativo hoje, aí quase não sai, hein, Jamir, é porque acordei agora, aquele soninho, né? E aí, para terça-feira, jogar contra o Colo-Colo. Então, esperamos ter ingresso promocionais, esperando que o estádio Castelão receba muita gente para esse jogo contra o Colo-Colo, que é importantíssimo esse ponto do Fortaleza. Fortaleza ganhando do Colo-Colo do Chile aqui no Castelão vai dar um passo gigantesco para ir para as oitavas de finais da Libertadores da América. A gente espera isso do Fortaleza. O Fortaleza tem equipe, tem elenco e é forte em todos os campeonatos. Aí, falando dos bastidores, há um boato que o Fortaleza está com um déficit de 80 milhões. Isso não é verdade, não há nenhuma confirmação disso. Isso querem tumultuar o elenco tricolor. Mas o Fortaleza é um grupo experiente, a diretoria também é experiente, não vai cair nessas balelas de chutar agora aí do povo falando do Fortaleza Esporte Clube. Fortaleza é gigante. Fortaleza representa o Brasil na Libertadores. E esperamos que terça-feira, com a transmissão do BK, Fortaleza biscoita mais 3 pontos em cima desse Colo-Colo, que só tem folga, e trazer mais uma vitória maiúscula para o futebol cearense, para o futebol brasileiro. É isso que esperamos do tricolor da garotada, Jamir Filé. Só para ilustrar aqui, a gente fala do Fortaleza, mas só para ilustrar que o Ferroviário ganhou do Horizonte por 1-0 no domingo, no Campeonato Brasileiro da Série D. Isso é bom para o Ferroviário, que o Ferroviário vai se classificar para depois ir passando fase para subir para a terceira divisão. Valeu, Jamir Filé, bom dia, e vou continuar aqui meu café da manhã. Deus abençoe a todos. A Maninho tá boa, se ele tiver aí, ele complementa, senão bota tudo aí do Maninho, referente ao tricolor da garotada. Valeu, pessoal, bom dia, bom trabalho para todos.